Olá, bem-vindos à nossa aula sobre evolução humana. Nesta aula eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa história evolutiva. Então nós começamos há milhões de anos e terminamos com a evolução mais recente de Homo sapiens, que é a nossa espécie. Meu nome é Mercedes Okumura, eu sou docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Muito bem, então sobre o que não será esta aula? Nomes complicados de fósseis, muitas datas. É importante vocês terem uma certa erudição e um conhecimento básico sobre a cronologia da nossa evolução humana, mas para uma aula básica sobre o tema, não precisam se preocupar excessivamente com datas. E também não vou discutir os aspectos de qual espécie teria dado origem a outra espécie ao longo da nossa evolução humana, a não ser, é claro, aquelas cuja ancestralidade e descendência são praticamente um consenso entre os pesquisadores dessa área. Então, sobre o que será esta aula? Primeiro vou apresentar um pouquinho para vocês a questão de que humanos são primatas, então tem muitas coisas que são características humanas, mas que na verdade vêm da nossa herança primata. Também apresentar para vocês um pouquinho do que nós sabemos sobre nossa história evolutiva, e aí nós entramos no reino da paleoantropologia, o estudo dos fósseis e dos outros vestígios associados a esses fósseis. E também vou falar um pouco sobre nossa história evolutiva recente, ou seja, a história de Homo sapiens dos últimos 10 mil anos. E vocês vão ver como essas mudanças ocorridas nos últimos 10 mil anos têm reflexos importantes até hoje na nossa vida. Aqui, só para lembrá-los que a nossa história evolutiva é bastante recente. E então aqui é uma analogia com a história do nosso planeta Terra, representada em 1 hora. E se nós condensássemos toda essa história de maneira proporcional em 1 hora, veríamos que o primeiro ancestral humano, ou seja, aquele primeiro ancestral que deu origem a todas as demais espécies da nossa linhagem, esse ancestral aparece praticamente no fim dessa 1 hora, né? Aparece em 59 minutos e 58,8 segundos. E os primeiros Homo sapiens aparecem em 59 minutos e 59,9 segundos, ou seja, nós somos realmente uma espécie bastante recente aqui no nosso planeta. Se eu tivesse que contar uma única coisa para vocês sobre evolução humana, eu diria que essa figurinha tão famosa, né, das formas das espécies lentamente se transformando de algo simiesco em direção ao que seria um Homo sapiens, é a representação mais equivocada da nossa evolução. Isso porque o fato de nós, Homo sapiens, sermos as únicas criaturas, né, a única espécie sobrevivente da nossa linhagem atualmente, é realmente uma exceção. A maior parte do tempo, se nós olharmos para trás na nossa história evolutiva, veremos diferentes espécies, muitas vezes convivendo, coexistindo no mesmo tempo e no mesmo espaço. Por isso que gostamos de dizer que a nossa evolução humana se parece muito mais a um arbusto do que a uma escada, que seria esse modelo linear, progressivo e, infelizmente, muito famoso. Para essa questão de progresso, é importante sempre ressaltar que evolução não é exatamente progresso. E quando a gente estuda humanos e a nossa evolução, é muito fácil ficarmos fascinados, né, por nós mesmos e imaginarmos que nós somos o pináculo da evolução. Mas a verdade é que se a gente olhar em volta,
para o mundo vivo tem coisas tão fascinantes e tão complexas quanto nós, Homo sapiens, em diferentes adaptações, digamos assim. Então, claro, ter cérebros grandes e cognição e comportamento complexo, claro que é uma característica importante nossa. Mas olhem para as plantas, né? As plantas fazem fotossíntese e isso mudou a atmosfera do planeta. Tá? Olhem para as aranhas fazendo suas teias, pensem nas bactérias anaeróbias que sobrevivem sem oxigênio, algo impensável para nós. Né? Então, por favor, tirem da cabeça essa ideia de progresso. Tá? E pensem em nós, Homo sapiens, como mais uma espécie muito bem adaptada ao nosso ambiente e com características muitas vezes que são peculiares. Então, falei para vocês que humanos são primatas. Aqui é uma figura que mostra, em termos das espécies viventes, que chimpanzés são a espécie vivente mais aparentada, mais semelhante a nós, Homo sapiens. Então, quer dizer que nossa linhagem Homo sapiens e a linhagem dos chimpanzés têm um ancestral comum lá atrás, há mais de 7 milhões de anos. E sendo nós Homo sapiens primatas, temos que pensar nas características que nós observamos em nós mesmos e entender o que é oriundo dessa herança primata. Então, é difícil definir traços em comum para primatas, mas nós temos algumas tendências importantes, incluindo complexidade social, boa visão e um cérebro grande, uma encefalização. E primatas são um grupo tropical e subtropical. Nós, Homo sapiens, somos uma exceção, né? Somos uma espécie que colonizou todos os ambientes do mundo, mas, de modo geral, primatas são tropicais e subtropicais. Aqui, então, vocês podem ver parte, né, da nossa visão, que como primata é uma visão muito boa, tridimensional, colorida, e isso em parte explica por que nós somos fascinados por tudo que é colorido e tudo que se mexe. Então, televisão e agora internet com videozinhos. Aí vocês têm também um chimpanzé fascinado, assim como nós, pelo Instagram. Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem o vídeo. É um chimpanzé assistindo vídeos no Instagram. E isso é muito primata. E em termos de desenvolvimento e aprendizado, é claro que esse nosso cérebro grande, essa nossa cognição, ela precisa de tempo, né, para se desenvolver em termos ontogenéticos, em termos de desenvolvimento. E isso explica um pouco a lentidão de primatas de forma geral para se desenvolverem. Em termos técnicos, isso se chama seleção K, e implica, então, nessas características como a maturação sexual tardia, uma ninhada pequena, nós Homo sapiens geralmente um único bebezinho, gestações longas, período longo de lactação, grande intervalo entre as ninhadas e um desenvolvimento lento da prole. Esse desenvolvimento lento da prole é importante porque esse bebê, essa criança, Homo sapiens e primata de modo geral, tem que ter um período de desenvolvimento para desenvolver cognição, para desenvolver habilidades motoras, para desenvolver as habilidades sociais, né? Afinal nós somos animais sociais. Então isso é bem importante, essa parte da infância, né? E da adolescência que nós dizemos. E tudo isso se traduz em uma grande longevidade. E, em termos de comportamento, nós tendemos a ser diurnos, e primatas, de modo geral, têm um comportamento que é flexível, que é social, que é complexo e que tem aprendizado. Tá?
E, em alguns primatas, o uso de ferramentas pode ser importante. Isso, é claro, inclui nós, Homo sapiens, mas não só. Bom, e aí queria mostrar para vocês uma característica muito marcante da nossa linhagem evolutiva. Então, se você estiver um dia andando pela África e achar um fóssil, verifique se esse fóssil pertence a uma criatura bípede, porque isso pode realmente ajudar a determinar se essa criatura faz parte ou não da nossa família evolutiva. A bipedia é uma marca tão importante de humanidade que vocês podem ver aí no desenho. O Pateta, ele é um cachorro bípede e ele é gente como a gente. Ele usa roupas, ele tem um emprego, ele sai com seu amigo Mickey e ele tem até um cachorro de estimação, que é o Pluto, que é um cachorro quadrúpede e que é um cachorro normal. Não se sabe exatamente quais pressões seletivas teriam sido importantes para ocorrência, aparecimento dessa bipedia. Há hipóteses relacionadas à termorregulação e à eficiência energética em termos de movimento. E aí aqui queria mostrar para vocês um pouquinho do que é essa nossa árvore evolutiva. E nós vemos então aqui entre 7 e 4,5 milhões de anos os primeiros fósseis tentativamente associados à nossa história evolutiva. Tem muita discussão se eles realmente são bípedes ou não, porque são muito fragmentados, e, portanto, tem muito pouco a dizer sobre eles. Depois disso aparece um grande grupo que é o gênero Australopithecus, onde não se tem dúvida da bipedia, embora essa bipedia seja um pouquinho diferente da nossa atualmente. E depois dos Australopithecus surge o gênero Homo, que é o nosso gênero. E aí nós temos essa bipedia obrigatória, ou seja, a bipedia é o único modo de locomoção energeticamente viável para nós do gênero Homo. Esses nossos primeiros fósseis, então, se sabe muito pouco sobre eles. São essas 3 espécies, tem um crânio sem corpo, tem um corpo sem crânio, e aí tem o Ardipithecus, que é um pouquinho mais completo, e se cogita que façam parte da nossa família evolutiva, mas, novamente, ainda existe discussão sobre a presença de bipedia e outras características anatômicas nesses fósseis. E, portanto, a discussão passa também pela inclusão ou não desses fósseis na nossa família evolutiva. Então, depois desses primeiros fósseis que nós sabemos menos a respeito, nós temos o gênero Australopithecus. E esse gênero tem muitas espécies, então se conhece muito melhor sobre eles. Esses Australopithecus viveram na África entre 4,2 e 1,2 milhões de anos. Eles tinham uma locomoção bípede, mas que também misturava elementos de locomoção nas árvores. E eram criaturinhas que tinham mais ou menos esta cara. Deixa eu acertar aqui na câmera. Pronto. Criaturinhas bastante prognatas, né? Ou seja, que tem uma projeção da face em relação ao neurocrânio, e tinham cérebros menores que os nossos Homo sapiens, mas já bastante encefalizados, no sentido de ter um tamanho de cérebro que é muito maior do que o que seria esperado para um mamífero desse tamanho. Quando eu digo desse tamanho, é porque os Australopithecus eram criaturas pequenininhas, né? Que tinham aí estatura entre 1,20 m, 1,5 m, mais ou menos. Aí na base da figura vocês veem algumas dessas espécies de Australopithecus, têm uma diversidade importante, e esses são alguns dos sítios relacionados a esse gênero, a maioria concentrada no leste e no sul da África.
E se vocês acham que os australopitecos realmente eram pequenininhos, podem ter certeza. Essa é uma reconstituição do Museu de História Natural de Nova York. E eu estou aí como escala humana. Eu também não sou um sapiens muito alto, tenho 1,63 m, mas vocês veem que perto de mim realmente são criaturinhas bem pequenininhas. Esses nossos australopitecos, então, eles são os responsáveis pelas primeiras ferramentas de pedra lascada que aparecem na África. Tem esses registros bem antigos, de 3,3 milhões de anos. Nós não sabemos exatamente que espécie que teria sido responsável por esse lascamento. Opa! Está ao contrário a câmera. Por esse lascamento das pedras. Mas o fato é que vocês podem imaginar que mudança que existe quando a gente tem lascas de pedra, por exemplo, para cortar carne ou para processar outras coisas de interesse. Então aqui voltamos ao nosso quadrinho, onde nós temos então esse gênero Australopithecus e uma dessas espécies de Australopithecus teria então dado origem aos primeiros Homo, possivelmente o Homo erectus, por volta de 2 milhões de anos. Esse nosso gênero Homo tem mudanças muito importantes e por isso que tem uma diferença entre eles e Australopithecus. Então, como falei, os Australopithecus, eles são realmente criaturas prognatas, né, com grande projeção dessa face, com cérebros relativamente pequenos, né, se a gente pensar em termos de comparação com Homo sapiens. E no nosso gênero Homo, o que nós vemos é uma diminuição desse prognatismo e uma tendência grande de aumento de tamanho de cérebro. Outra coisa importante também é que no gênero Homo, a maioria dessas espécies vai ter uma estatura e proporções do corpo muito semelhantes às nossas. Então, não são mais as criaturinhas de 1,20 m, são espécies com médias de estatura equivalentes à nossa de Homo sapiens. Esse nosso primeiro Homo, então, por volta de 2 milhões de anos, é o Homo erectus. Ele já tem realmente um aumento, né, do que seria a capacidade craniana e uma diminuição importante, então, desse prognatismo, né, dessa projeção da face. Esse Homo erectus, vocês também podem ver o esqueleto, esse de fundo preto, um Homo erectus, é um adolescente Homo erectus, em comparação com um esqueleto de Australopithecus, a nossa famosa Lucy. E dá para entender, então, que tem uma diferença importante, não só em termos de tamanho de cérebro, como também em termos de tamanho de corpo e proporções desse corpo, né? Em termos de braços e pernas e tronco e tudo mais. Esses nossos Homo erectus também, por volta de 1,7 milhões de anos, eles passam desta pedra lascada para o que a gente chama de machado de mão. E esse machado de mão é uma ferramenta que é uma espécie de um marcador, né, relacionado ao Homo erectus. Ele é um pouquinho mais difícil de fazer do que simplesmente retirar lascas de um seixo e serve como uma pista, né, para uma cognição maior dessa criatura. Também com os Homo erectus nós temos as primeiras evidências de fogo feito de maneira controlada e sistemática no leste da África por volta de 1,5 milhões de anos. Então vocês veem que não é que aparece um pacote completo com a origem desse Homo erectus. Não, aparece a espécie, depois de uns 300 mil anos aparecem essas ferramentas de pedra, e depois de 500 mil de anos aparece as primeiras evidências de fogo. Tá? O gráfico aí para vocês é esse aumento da capacidade craniana ao longo do tempo. Em vermelho, os Australopithecus e em verde, o nosso gênero Homo, começando com esse Homo erectus e
terminando conosco e com neandertais. Esse nosso Homo erectus é o primeiro da nossa família evolutiva que sai da África. Então tem essa saída de 1,8 milhões de anos dessa criatura aqui, que é um sítio em Dmanisi, que atualmente é a República da Geórgia. Então é um lugar no Cáucaso, e a partir daí vocês têm a ida desses Homo erectus, principalmente para o que é a Ásia e o Sudeste Asiático. Ou seja, a Ásia, o que é a China atualmente, e o Sudeste Asiático, o que seria Java atualmente. Existe praticamente um consenso de que esses Homo erectus, uma população de Homo erectus teria dado origem na África ao Homo heidelbergensis. Esse Homo heidelbergensis, então, virando aqui para a câmera, esse Homo heidelbergensis, ele é uma espécie muito importante, porque é o ancestral comum entre nós e neandertais. E tem essas datações um pouquinho problemáticas, mas que dá para entender, que pegam aí de 700 a 200 mil anos, mais ou menos. Nossos Homo heidelbergensis são intermediários em termos de morfologia entre o que seria o Homo erectus e o que seriam nós e os neandertais. Não gosto muito do termo intermediário, porque dá a impressão que o Homo heidelbergensis está tentando se transformar, né, em sapiens, em neandertal. A gente sabe que a evolução não funciona assim, mas realmente eles têm, em termos anatômicos, um aumento significativo de tamanho de cérebro, né? Ou seja, uma encefalização muito mais semelhante a nós e neandertais do que a Homo erectus, que já era bem encefalizado. E também outras características, né? Principalmente da face aqui, da parte do supraorbital, é bastante semelhante a Homo erectus. Então, nós podemos pensar nesse Homo heidelbergensis como o ancestral comum entre nós e neandertais. Aqui, para que vocês vejam que o Homo heidelbergensis também aparece, então a hipótese principal é que ele aparece na África e de lá se espalha para a Eurásia, né? Então tem sítios muito importantes de Homo heidelbergensis na Europa e também na China, tá? E na África, claro. Esse nosso Homo heidelbergensis, então, uma população dele na Europa daria origem aos neandertais e uma população dele na África daria origem a Homo sapiens. Mais ou menos no mesmo período, por volta de 200 mil anos, talvez neandertais sejam um pouquinho mais antigos, por volta de 300 mil anos. À esquerda da tela vocês têm lindas evidências de comportamento complexo neandertal, então tem esses colares de conchinhas perfuradas e tingidas com pigmento mineral. Tem lindas pinturas parietais, né, nas paredes das cavernas da Europa. E tem esse misterioso círculo de estalagmites, também encontrado numa caverna da França. Em termos anatômicos, dá para entender que neandertais eram criaturas um pouquinho diferentes de nós. Para começar, criaturas adaptadas ao clima frio. Afinal, em 300 mil anos, na Europa, vocês têm um período glacial. Então, são mais atarracados, né? Eles têm também tem muitas características neandertais que tentam ser explicadas como adaptações ao frio. Então, o tamanho do nariz, né, pode ser importante aí para esquentar o ar que vai para os pulmões. Enfim, ao passo que nós, Homo sapiens, somos criaturas que nos originamos na África e, portanto, somos criaturas tropicais. Então, nós somos esguios, né? Olha só a comparação aí entre esqueletos de um esqueleto sapiens à direita e um esqueleto neandertal à esquerda.
E a nossa espécie, como já se sabe, ela surge na África, mas ela sai da África e, indo à Europa, já passando pelo Oriente Médio, encontra aí com os nossos primos neandertais, e rumo ao que seria a Ásia e o Sudeste Asiático e a Oceania, encontra com outro menino misterioso, do qual não sabemos muito, mas que se chama Denisova, e tanto os encontros com neandertais quanto os encontros com Denisova e sapiens resultam em cruzamento entre essas espécies. Então tem cruzamentos entre sapiens e Denisova, sapiens e neandertais com Denisova, tá? É uma coisa muito diversa mesmo. E essa talvez seja a maior contribuição, né, da paleogenética na paleoantropologia, porque esses cruzamentos, a evidência desses cruzamentos é observada nos genomas de neandertais e desses hominíneos de Denisova, em comparação com os genomas nossos de Homo sapiens. E aí nós podemos pensar um pouquinho sobre a evolução recente de Homo sapiens, o que acontece nos últimos 10.000 anos, e que tem tudo a ver com o que nós vivemos atualmente, tá? Então essa história mais recente de Homo sapiens, que inclui a domesticação de plantas e animais em diferentes partes do mundo nos últimos 10.000 anos, tem impactos importantes até hoje na nossa vida. O que eu posso adiantar para vocês é que a domesticação de plantas, também conhecida como agricultura, e de animais, que inclui o pastoralismo, tem impactos importantes no crescimento demográfico, tá? Então, agricultores têm um crescimento demográfico muito maior do que os grupos anteriores que viviam da caça e da coleta, né? A caça de animais e a coleta de plantas, de vegetais. Tem mudanças ecológicas importantes, né? Conforme a agricultura começa a se tornar um elemento de dependência para nós sapiens, então nós temos aí grandes plantações, né? Aquela agricultura intensiva, e as plantas hoje em dia são responsáveis por 90% da alimentação mundial. Tem também mudanças importantes em termos do sedentarismo e que, em última instância, vai nos levar à urbanização, né? Então, esses primeiros agricultores, eles começam a se tornar sedentários, começam a ter as primeiras vilas, as primeiras cidades, até chegar nas nossas megalópolis. Tem as mudanças tecnológicas associadas a isso e tem as mudanças de organização social. Porque, afinal, quando você tem um crescimento demográfico grande, você tem que começar a organizar essas pessoas. E essa organização geralmente implica também em hierarquias, né, em diferentes status sociais. Muito bem, essa nossa domesticação, então, é um processo de longo prazo, que é focado no controle e no manejo dos ciclos reprodutivos de animais e vegetais, e é o que seria uma seleção artificial das características mais desejadas numa determinada espécie. Então, você pode, por exemplo, selecionar linhagens de bovinos para ter muito leite. Ou, ao contrário, selecionar linhagens de bovinos que sejam gado de corte. Tá? No caso das plantas, vocês têm aí no centro uma espécie selvagem, ou seja, não domesticada, que teria dado origem a diferentes vegetais que hoje em dia nós encontramos no supermercado, incluindo então o brócolis, a couve-flor, o repolho, a couve de Bruxelas, entre outros. O segredo aqui é fazer uma seleção artificial das linhagens que tem o que te interessa. Então, se você está interessado em folhas maiores, ou se você está interessado, por exemplo, numa inflorescência maior, tudo isso pode ser selecionado artificialmente, né? Esse, então, é o processo da domesticação das plantas.
Aqui, para que vocês tenham uma ideia, então, dos centros de domesticação das plantas, então vocês vão ver que a partir de 10 mil anos, em diferentes partes do mundo, populações humanas começam a domesticar diferentes espécies de plantas, e vocês também podem ter uma ideia dos centros de domesticação de animais. Então, novamente, vocês têm também, no Velho e no Novo Mundo, alguns animais que foram domesticados e que até hoje são importantes para nós. Como eu já falei para vocês, esses povos agricultores, eles tinham uma vantagem sobre os grupos anteriores de caçadores-coletores, porque eles tinham uma fertilidade maior. E essa fertilidade leva a uma expansão desses grupos pelos territórios. Então, vocês conseguem mapear a expansão de grupos agricultores pelo mundo via genes e via línguas. Então, por exemplo, se vocês forem para a Europa atualmente, praticamente tudo que se vê de línguas pertence à família indo-europeia, tá? E que tem a ver com essa expansão de agricultores dos últimos 10 mil anos. O mesmo fenômeno vocês conseguem ver, por exemplo, na África, no Sudeste Asiático e em outras partes do mundo. E, atualmente, ao redor de 90% das pessoas falam línguas que se originaram desses grupos agricultores. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, da nossa diversidade de línguas nas Américas também, que é muito maior do que no Velho Mundo, e que é muito mais complexo de se tentar entender, né? Parece que tem uma dependência maior de vias de comunicação e de barreiras geográficas que também vão determinar a dispersão dessas línguas. Mas, de modo geral, quando a gente olha para Homo sapiens no mundo, guardadas as devidas limitações, tem uma correlação importante entre genética, cultura e linguística. Essa nossa agricultura, então, ela tem efeitos avassaladores, muito importantes na nossa organização social humana. Então, pela primeira vez, você tem uma previsibilidade e um controle dessa produção de alimentos, né? Então, você não sai pelo ambiente coletando as plantas ou caçando os animais. Não, você os tem lá, no seu quintal, né? Digamos assim. Você também tem um excedente de produção, então quer dizer que você pode ter grãos, por exemplo, que você pode guardar para o ano seguinte, né? Essa estocagem, né, e o próprio fato de você ter que cuidar agora dessas plantas e desses animais domesticados implica que você tem que estar sedentário, né? Você tem que estar lá assentado num lugar para tomar conta de tudo isso. Então, isso leva ao sedentarismo, né, no sentido aí das origens das primeiras vilas e cidades, que em última instância culminam nas nossas megalópolis. Existe esse crescimento populacional e o aparecimento das classes sociais, porque você precisa então começar a organizar essas pessoas, né? Começa a ter uma especialização do trabalho. Então, você tem agora pessoas que são os camponeses, né? Então elas plantam. Pessoas que são os artesãos, pessoas que são os comerciantes, pessoas que constroem as casas, tem os escravos em muitas sociedades. Então, tudo isso é uma especialização do seu trabalho. Surge o Estado, né, como um elemento de centralização de poder, geralmente atrelado a um sistema ideológico, e você tem, então, o surgimento dessas sociedades que vão se expandir, né, os impérios, e muitas vezes tudo isso movido também à escravocracia, né, a presença de grupos que são escravizados por esses outros grupos. Essa proximidade, né, de grupos humanos com os animais domesticados, por sua vez, nos traz
benefícios, no sentido de você ter lá os animais, então você tem uma previsibilidade de oferta de carne, de leite, de lã, de couro, né? Tudo isso é importante, mas também os animais nos trazem doenças. Então aí vocês têm as doenças transmitidas ou compartilhadas por humanos e animais domésticos, né? Domesticados, e que incluem aí, né, no caso de galinhas e porcos, as famosas gripes, né? Mas não só gripes, muitas outras doenças vêm de animais que, em contato com humanos, acontece então esse salto, né, de patógenos de uma espécie para outra. Essas infecções, então, juntando, né, com a questão de grupos sedentários, né, vivendo no mesmo lugar e com grande crescimento demográfico, ou seja, as nossas aglomerações, elas são um ambiente ideal para o sucesso, né, das infecções agudas. Então, essas infecções elas proliferam com a expansão da agricultura e da urbanização. E depois, é claro, as grandes migrações, né, da Idade Moderna. Você tem, então, por exemplo, aí para vocês a peste negra, né, que foi uma epidemia importante aí no século XIV, pegou toda a Europa, né, toda a Ásia também, seguindo aí a Rota da Seda. Enfim, as epidemias relacionadas a patógenos trazidos pelos europeus, quando invadem o Novo Mundo, também são importantes, né, causam um colapso social das nossas populações indígenas. E passando aí para tempos mais recentes, a tuberculose na Europa, principalmente, né, no século XIX, aí vocês têm a capa do livro do Alexandre Dumas, A Dama das Camélias, enfim, e muita arte, né, muita literatura se fez em cima da tuberculose. E a última figurinha aí é a nossa penúltima grande pandemia, que foi a da gripe espanhola no começo do século XX. Claro que conforme o tempo vai passando, nós temos os amortecedores culturais pós-industriais, importantes principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem então saneamento básico, vacinas, antibióticos, a própria pasteurização, por exemplo. Tudo isso ajuda, né, a conter um pouco essas infecções. E é claro, conforme o mundo vai mudando, né, tem uma diferença grande entre a nossa dieta e a dieta daqueles primeiros agricultores. Então, aqui para vocês, as dietas típicas de um caçador-coletor e de um estadunidense contemporâneo. E aí, o que é recomendado pelo governo dos Estados Unidos para ter uma nutrição saudável. Então, dá para entender, né, que a nossa dieta industrializada ela tem muito mais açúcar, muito mais gordura, muito mais sódio, né, entre outras coisas, do que o que seria recomendado. E no quadrinho, o consumo anual per capita de açúcar no Brasil, que vocês veem que vai aumentando ao longo do tempo também, né, só para dar um exemplo brasileiro. Juntando essas dietas, então, de sociedades industrializadas com o que seria a nossa falta de atividade física. Aqui vocês têm as diferenças entre níveis de atividade física e cortou um pouquinho, mas o nível de atividade física é o número de calorias gastas por dia dividido pelo número de calorias do metabolismo basal. E aí vocês veem que nós que ficamos o dia todo no computador, né, trabalhando, temos um nível de atividade física muito semelhante ao de um doente hospitalizado. Grupos caçadores-coletores, ou seja, não agricultores, têm níveis aí maiores de atividade física. Tem para vocês também o nível de atividade física de um atleta de alta competição e dos próprios agricultores, tá? E essa que é a ideia, né? A nossa tecnologia reduz o custo energético de qualquer atividade. A gente, se quiser, nem sobe mais uma escada, tá?
essa economia de calorias, é claro que ela pode se traduzir em obesidade e outras doenças do que é o chamado desajuste, né? Então, essa nossa dieta industrializada e a nossa falta de atividade física nos causa aí muitos problemas de saúde. Isso pode ser verificado, então, com essa transição, né, que a gente pode observar ao longo do século XX, em que até a metade do século XX, mais ou menos, a maior causa de mortalidade, de modo geral, no mundo, eram as infecções. E depois vocês têm uma diminuição gradual, né, da importância dessas infecções, incluindo diminuição da mortalidade infantil, em alguns países, infelizmente não em todos, e um aumento de expectativa de vida, uma melhor nutrição e aqueles amortecedores culturais, né? O saneamento, a vacinação, os medicamentos, a pasteurização, tudo isso diminui a importância das doenças infecciosas e, em contrapartida, aumentam as doenças de desajuste, que são as doenças relacionadas à obesidade, doenças cardiovasculares, né? Os próprios cânceres, tudo isso tem muito mais a ver com o nosso estilo de vida atual. Aqui para vocês um mapinha, né, de infecções emergentes, ou seja, aquelas infecções que nós observamos desde 1998 e que começam a se tornar novamente importantes ou que começam a se tornar importantes, né? Então, tem aí no mapa os locais onde vocês identificam uma infecção nova emergente, os locais onde você tem o espalhamento dessas doenças para novas áreas, o exemplo disso no Brasil, o próprio Zika vírus, né, e outros. E os locais onde vocês têm, então, a emergência, a origem, né, dessas infecções e a dispersão delas também. Então, tudo isso, é claro, tem tudo a ver com o nosso cenário atual, né, de pandemia, onde nós temos aí um novo vírus, né, que de alguma forma saltou para humanos e que agora parece que está se dando muito bem, porque, é claro, nós somos muitos, nós vivemos, né, em áreas de alta densidade demográfica e em muitos países a vacinação, que seria a única arma, ainda acontece de forma muito lenta. A pergunta então é: humanos continuam evoluindo? Acho que dá para perceber que nós, humanos, não somos exatamente os mesmos, né, que os nossos ancestrais Homo sapiens lá de 200 mil anos atrás, né? Então, nós somos Homo sapiens, mas é claro que o que acontece de 200 mil anos em diante, e principalmente as mudanças relacionadas à agricultura, elas mudam um pouco de nós, né? Então, mudam o nosso estilo de vida, mudam nossa subsistência, né? E aí queria então mostrar para vocês, bom, aqui é um Google, né? Se vocês colocarem no Google, humanos continuam evoluindo, vocês vão ver o debate que é essa questão. Aqui um pouquinho melhor, um artigo de 2010, mas que faz um resumo muito bom de evidências de seleção no nosso genoma relacionadas a eventos relativamente recentes. Então, tem, por exemplo, a evidência, né, de seleção, de pressão seletiva pelo consumo de leite, né? Então, a questão da persistência da lactase, né, que grupos humanos dependentes de leite via domesticação, via pastoralismo, apresentam. Tem também genes, né, relacionados, por exemplo, à desintoxicação de compostos secundários de plantas e que possivelmente tem a ver com a nossa domesticação das plantas, né? Genes relacionados à resposta imune e que pode ser importante dada a nossa história aí de muitas infecções
diferentes, né, que atingiram grupos humanos, principalmente após a adoção da agricultura, com aumento com crescimento demográfico e alta densidade demográfica. Enfim, tem um monte de evidências, né, de seleção recente, e muitas delas podem ser diretamente ligadas a essa adoção da agricultura ou do pastoralismo. Por isso que se alguém vier para você te dizendo que você tem que fazer a dieta paleolítica e tem que se comportar que nem alguém do paleolítico, ou seja, de 45 mil anos atrás, esqueça, tá? Principalmente se a dieta paleolítica incluir muita carne, né? Ou muita carne crua, coisas assim muito estranhas, né? Primeiro porque no Paleolítico já tinha fogo, e segundo que é isso, né? Nós Homo sapiens atuais, nós tivemos um processo de seleção mais recente que nos adaptou aí a uma dieta, onde a gente vai ter os nossos vegetais domesticados, os nossos animais também, né, de corte, que nos dão carne, nos dão leite, nos dão outros recursos. Então é importante, né? É importante você pensar nisso. Claro que uma dieta muito industrializada não é saudável para nós, mas uma dieta que tem a ver, né, com essa nossa adoção da agricultura, com os vegetais domesticados, com quantidades moderadas de carne, né, é uma dieta boa, é uma dieta para a qual nós nos adaptamos aí nos últimos 10 mil anos. Então a pergunta é essa, né? Humanos continuam evoluindo, e aí tem os 3 elementos da nossa evolução, né? Então a variação, reprodução diferencial e hereditariedade dessa variação. E aí queria mostrar para vocês um pouquinho, né, que nós humanos temos a variação de genótipo, de fenótipo, as variações culturais que podem afetar o nosso fenótipo e genótipo também, né? Nós também podemos olhar para Homo sapiens no mundo e ver a reprodução diferencial em termos de taxas de fertilidade, né? Então isso daí é um mapinha já um pouco antigo, mostra as diferentes taxas de fertilidade pelo mundo. Isso pode ser um proxy para a nossa reprodução diferencial, assim como as taxas de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos, porque esses indivíduos, eles certamente não contribuem com a próxima geração. Tá? E aí vocês têm também novamente um mapinha que mostra quão diverso e quão desequilibrado, né, desequilibrada essa taxa desigual, essa taxa de mortalidade infantil. E, é claro, a nossa hereditariedade, né? E aí aqui para vocês 2 exemplos de fenótipos, né, que a gente está super acostumado a observar, mas é claro que tem muitas outras características hereditárias importantes em nós, Homo sapiens. Então é claro que enquanto nossa espécie não se extinguir, nós estaremos sim seguindo, evoluindo. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço pela atenção e vou aproveitar e fazer propaganda. Se você quiser saber mais sobre evolução humana, eu ofereço uma disciplina optativa de 1º semestre pelo IB, que fala basicamente essa aula ao longo de um semestre, então com muito mais detalhe. Tem uma série de vídeos curtos de evolução humana no YouTube, produzidos pelo meu laboratório, coisas absolutamente simples, vídeo gravado de celular, mas que acho que dá o recado, né? Tem as informações básicas de diferentes espécies da nossa família evolutiva, para quem tiver interesse pode também procurar. E o que eu falei de evolução mais recente de Homo sapiens, participei recentemente de um podcast em que eu discuto um pouquinho isso e também aquelas ideias de como será o futuro da evolução humana. Então, quem tiver curiosidade pode acessar esses materiais ou pode entrar em contato comigo para
para ter acesso a mais artigos, a recomendações de leitura. E era isso por hoje, então. Muito obrigada pela atenção.